Esperar a nossa amiga Conceição entrar. E aí, Marli, tudo jóia? Tô meio triste que a Argentina ganhou, mas tá bom. Olha o meu sorriso. Não gostei, não. Foi um jogaço. Com certeza, é a final de Copa do Mundo mais melhor que eu já vi na minha vida. E olha Não, que eu o acompanho jogo- desde 70, hein? Ah, Eu não mas a de sou muito fã 70 é do jogo, melhor, né? mas É, eu talvez. gostei bastante do jogo. Eu achei bem. Sim, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Conceição entrando. Até tentei torcer para Portugal, mas não deu certo também. É, Conceição. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Conceição. Boa noite. Ô, Conceição, eu não sei quanto tá aí, mas eu acho que eu tô numa cidade aqui, que eu tô viajando, né? E tá mais frio do que aí, viu? Ah, é? É, tô aqui no sul do Brasil, Curitiba. Aqui faz Tá bem? muito frio agora. É. Bom, vou esperar uns minutinhos pro nosso amigo Chico, né? Sim. Deixa eu ver se ele viu a mensagem. Ainda não. Bom, como eu não gosto de deixar nada por em cima da hora, se por acaso ele não entrar, ele vai fazer a prece final, não é isso? Pai nosso. O Pai Nosso, né? Então, se ele não entrar, se vocês me permitirem, eu posso fazer, Tudo bem. Sim. tá? Combinado. Bom, a prece inicial é da Conceição, né, Conceição? Sim. Fique à vontade, minha amiga. Vamos apaziguar os nossos corações, começando assim com os nossos trabalhos, através desta reunião espiritual. Hoje, em especial, eu vou fazer a oração pelo Livro dos Espíritas. Não vou fazer porque não consiga fazer a oração, mas porque o meu interior hoje pediu que eu fizesse a do Livro dos Espíritas. Então, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta também, Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenham entrada no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos doces aos vossos conselhos, livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme e de inveja. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos do que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que forem encarregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que eles o façam com o fervor e o reconhecimento necessário. Se nesta reunião se encontrarem pessoas que aqui tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, fazei com que seus olhos sejam abertos para a luz e perdoai-los, como nós os perdoamos, se vierem com más intenções. Rogamos especialmente ao Espírito, eu vou pôr aqui a Francisco de Assis, que é o nome do nosso grupo, nosso guia espiritual, que nos assista e vele por nós. Também peço aos bons espíritos
e à equipe do Dr. Becerra de Menezes e a toda a sua falange, que possa pôr o remédio necessário nas nossas águas para a cura do corpo e da alma. E também para aqueles que vão assistir o vídeo através do YouTube, através do Facebook, que essas pessoas possam receber também a bênção através da água fluidificada. Pronto, já fiz a minha oração. Muito adequada, por sinal, viu? Obrigado, Conceição. Obrigada. Eu é que agradeço. Você está bem, Conceição? E só as dores. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai sim, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, eu queria dividir aqui Tormentos Voluntários em duas partes, tudo bem? Faça Não. como você preferir. Não, é só a explicação. Sem problema. Eu peguei uma versão mais atualizada do que eu tenho no livro, para mim mesma poder entender melhor, tá? Tudo bem. Então, Acho vamos que não tem lá. problema, né, grupo? Tudo bem, né, grupo? Tudo jóia? Sim. Tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo, perturbá-lo, e a coisa curiosa parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar. Eu dei uma paradinha aqui, depois eu já continuo, tá bem? Ok. Quando a gente fala de tormentos da alma, a gente se refere a coisas abstratas, né? Palavras abstratas, como ódio, raiva, ira, mágoa. Mas que esse abstrato vira material, né? À medida que nós vamos alimentando isso dentro de nós mesmos. Isso me fez lembrar a palavra mágoa, né? E como o André Luiz mesmo dizia, guarda-mágoa é viver nas sombras. Eu não sei se vocês lembram do caso do Ives Ota, acontecido em 1997. Era um garotinho de 8 anos, filho de um japonês, né? E da família Ota, que foi sequestrado. E posteriormente tiraram-lhe a vida, os próprios seguranças da família, né? E foram julgados, tal. Mas eu achei muito linda a história da família Ota, do pai dele, Masakawa, eu acho que esse é o nome dele. Ele procura numa casa espírita consolo para se livrar da ira, do ódio, principalmente da mágoa do que fizeram com seu filho de 8 anos. E nessa casa espírita explicam para ele que o menino ainda vivia. A morte do corpo não é a morte do homem. E foi graças a isso que o seu Ota conseguiu superar. E em entrevista, né, que foi marcada, ele conseguiu perdoar as pessoas que fizeram isso com seu filho.
Então, eu falo assim, o tormento que ele viveu antes do perdão foi muito grande. Afinal, tiraram a vida do filho dele, de 8 anos. Mas a superação desse homem me chama muito a atenção, porque ele supera tudo e não deixa que esses tormentos, como a ira, o ódio, né, façam parte da sua vida. Então, a mágoa não é uma coisa que as pessoas, por exemplo, por exemplo, se eu disser assim, fulano me magoou. Não, não é verdade. Não é fulano que me magoa, é eu que me magoo com a atitude do outro. Não é isso? Então, é eu que me magoo com a atitude do outro. O outro segue, mas eu continuo aqui magoado, remoendo, ruminando e atormentada por essas coisas ruins. Então, era sobre esse caso que eu gostaria de falar, porque o pai do Ives é um exemplo, né? A mãe, a Keiko, né, que depois foi deputada federal, e ela criou até uma lei do Dia do Perdão, dia 30 de agosto, né, em homenagem a seu filho. Então, eu queria falar do tormento que a família Ota viveu e da superação da família Ota. Podemos continuar? Sim, sim. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e os ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofre ambos de febre incessante. As posses alheias lhe causam insônia. O sucesso dos rivais lhe provocam vertigem. Seu único interesse é eclipsar os outros. Toda sua energia consiste em provocar nos insensatos como eles, a cólera e os ciúmes. Pobres insensatos com efeito. E não lembram de que, talvez amanhã tenham que deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles que aplicam essas palavras. Bem-aventurados serão consolados, porque serão consolados, pois seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, e não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma é o meio das tormentas da vida. Não será felicidade? Eu acho que, assim, São Tomé de Aquino foi muito feliz quando disse assim que a inveja é a tristeza da felicidade alheia. Né? Já Rumi, que era um poeta religioso do século XVIII, dizia... Perguntaram para Rumi, né, o que é veneno. E Rumi diz assim: não aceitação do bem do outro. Né? Então, quando nós temos inveja ou ostentamos aquilo que temos aos outros, as duas formas são ruins. Tanto provocar a inveja no próximo, como sentir inveja do próximo. É não desejar o bem do próximo. É, como diz o São Tomé de Aquino, a tristeza da felicidade alheia. E o mais curioso sobre a inveja, que eu acho particularmente, que nós sempre, nós, eu falo no sentido, pessoas,
sente sempre inveja do seu meio, né? Ninguém sente inveja do Einstein. Ninguém sente inveja do Sheik Altamir, que dispõe aí de 350 bilhões de dólares, sendo a família mais rica do mundo. Normalmente a inveja está mais aqui embaixo, nos que têm menos, né? Na família, no amigo, no trabalho. E sendo que nós temos a mesma capacidade de possuir o que o outro possui. Basta trabalharmos e nos dedicarmos que a gente consegue, temos a capacidade. Então, eu falo assim, se alguém dissesse para mim hoje, a inveja tem cura? Não, eu acho que a inveja não tem cura. Depende da pessoa olhar para dentro de si mesmo, fazer uma reflexão, uma reforma íntima, né? Verificar a si mesmo como está agindo, porque cada manhã é um recomeço. E quando a alegria do outro for a nossa alegria, aí então a gente vai entender o verdadeiro sentido do amor. Complementação. Olha, complementar não, porque você já falou tudo, né? Mas só uma observação que eu acho importante. Na nova Terra, né? Que é quando a Terra passar a ser um planeta de regeneração, eu acredito que a inveja seja um dos sentimentos que vai começar a assumir. Por quê? Porque só sente inveja aquele que se apega à materialidade, né? É o que você falou, Marlene. Ninguém tem inveja de um Einstein, do conhecimento que ele tem, né? As pessoas procuram o que os outros têm, né? Então essa é uma das coisas que vai deixar de existir na Terra de Regeneração, mesmo porque a Terra de Regeneração, como a gente já tem discutido, né? O importante vai ser o coletivo, né? Não o individual. Então, Eu acho que, me permite, Marcelo, eu acho que hoje a gente tem que trabalhar essa reforma íntima, não tem, nesse mundo de prova e expiação? sim, Para que definitivamente. a gente atinja um mundo de regeneração, é preciso fazer essa reforma íntima. Sim. E não é fácil, viu, gente? Porque, olha, falando por mim mesmo, eu luto contra mim mesmo todo dia, o dia inteiro. Não é fácil. Mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. A luta ela é de 24 horas. Enquanto você está acordado, você está lutando. Quando você descansa o corpo, o espírito está lutando. Sim. Então a luta é incessante. Sim. É difícil. Mas nós vamos vencer. Juntos somos mais fortes. Sim, seremos. Juntos pelo bem, né? Com certeza. Mais alguém? Algum comentário? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que falei? Não, tranquilo. Nada. Elaine? Não, tudo jóia. Conceição? Sim, mais ou menos. Por gentileza, exponha. Ainda um bocado entendi a explicação que deu acerca da inveja, entendi isso, mas pronto. Eu ainda estou mais um bocadinho abaixo, ainda vou assim a carvão. Todos nós estamos a carvão. Todos nós. Não. Nós estamos aqui todos no mundo de prova e expiação. Todos nivelados. Uma linha horizontal. Remando. Somos todos iguais. Como diz o Carlos, nós estamos arando. Exatamente. Todos nós, vocês são. Independente, estamos arando. Com certeza. Posso continuar? Por Fica à vontade, gentileza. Carlos. Deixa eu só recordar a página. Graças. Graças. De nada.
Hoje nós falaremos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Achou, Marli? Sim. 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Aqui eu me coloco muito bem nisso, né? A gente tem a confiança em Deus, acredita em Deus, mas ainda questiona se ele está certo ou não nas decisões que ele toma. Semana passada nós falamos, né? Se desencarna alguém mais novo, por que desencarnou um mais novo? Se desencarna alguém que é do bem, por que desencarnou do bem ou desencarnou do mal? Quer dizer, a gente entende que Deus está certo, mas por que não é igual ao que a gente pensa, né? Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal. Mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Que não faz bem, não faz mal, a gente popularmente brinca que, né, não fede nem cheira. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Isso também não é bom. Para quem, como o Marcelo fala, de querer ir para um mundo de regeneração, precisa fazer o bem. Somente não fazer o mal não vai ajudar. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Precisamos ficar com cuidado. A gente falou na semana passada daqueles espíritos zombeteiros que vêm fazer as piadinhas e a gente acaba vendo a mensagem bonita nas suas palavras, mas sem conteúdo. Então, é importante a gente estar ligado nisso daí. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações revela um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Falamos agora sobre isso. Acabamos de falar desse assunto pelo Evangelho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e quando eu falo a gente, eu falo de mim mesmo, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é assim. Porém, quando acontece alguma coisa de bom para o vizinho, para alguém da família, que você vai testar se você é ou não. Como você mesma colocou, Marli, não é com quem está lá longe. É no meio. É o meio. Então, eu preciso estar atento a isso. Eu preciso ficar bem ligado no que está me acontecendo ao redor. Se eu não estou com essa inveja, com o ciúme, se eu não estou sendo baixo nessa hora. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e a impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensam. Então, às vezes, você num trabalho espírita, vê alguns espíritos dizendo assim, nossa, mas eu sofro há muito tempo. Faz 10, faz 15, 50 anos que eu estou sofrendo. E, na verdade, para ele, esse tipo de sofrimento é eterno. Nunca acaba. Mas não acaba porque ele experimenta mentalmente que aquilo para ele não tem fim.
Quando a gente lembra do nosso lar, quanto tempo a mãe do André Luiz ficou lá orando, buscando, tentando que ele saísse de onde ele estava? Ele só conseguiu sair quando ele conseguiu essa conexão. Não foi a mãe que tirou. A mãe ajudou com as preces, com as vibrações, os bons espíritos. Aí abaixou aquela guarda e ele conseguiu, então, a conexão. E é assim que nós vamos conseguir sair desses tormentos voluntários, como a gente viu no Evangelho, e dessa categoria de espíritos levianos, como acontece com a gente. Agora nós vamos ver que ele divide em 5 classes esses princípios. A 10ª classe é dos espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade, a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens. É sempre um indício de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Como que a gente reconhece? Se a gente está na rua, se a gente está no nosso trabalho, as pessoas, às vezes, a gente diz assim, ela tem um bom coração, mas ela é ignorante. Ela conversa mal, responde mal, mas é o jeitão dela, o jeitão da madeira, mas ela tem um bom coração. Por outro lado, você vai encontrar os grosseiros, aqueles que não têm um bom coração. E, às vezes, intelectualmente não são atrasados. Mas eles são dessa categoria. Vêm com uma resposta bem para magoar, para machucar. Isto, espírito encarnado ou desencarnado. Nos trabalhos, desencarnados. Na nossa vida, são os encarnados que estão ao nosso lado. No nosso local de trabalho, na sociedade, quando a gente está numa fila de hospital, numa fila de banco. A gente vê muitas dessas grosserias nesses lugares. Que as pessoas não têm paciência de esperar. Acham que porque chegou, tem que ser atendido. O local que a gente está, se a gente observar, a gente vai ver que ainda temos espíritos que agem dessa forma, assim, ao nosso lado. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Semana passada, o Marcelo falou assim, vai dando corda. Uma hora ele cai. Por quê? Ele vem com aquelas palavras, tal, se você for só nessa conversa, você vai cair. Mas se você for dando corda para ele, num momento ele vai cair, porque não consegue sustentar. A casca não fica. Então, se você for conversando com ele, ele vai se entregar, ele vai se irritar, ele vai demonstrar quem de fato ele é. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a tupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal por o prazer de fazê-lo. Normais, das vezes, sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Então, quer dizer, onde ele estiver, seja numa sociedade alta, seja embaixo, ele vai se parecer dessa forma. Encarnado ou desencarnado. Nós vamos dando tempo, a gente consegue identificar. Nessa questão dos espíritos impuros aqui, a gente precisa comentar mais alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar. Por mim também, nenhum comentário. Nona classe, são os levianos.
Os levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Eu estava vendo hoje de manhã, na TV Mundo Maior, uma entrevista de um espírita, não é muito conhecido no meio, ele é de Sorocaba, chama Cláudio. E ele foi convidado para ter um programa na TV Mundo Maior, todos os dias às 11 da manhã e de sábado às 14. Esse programa é ao vivo, e são pessoas que chama pronto atendimento. Então, quem tem dúvida, pergunta e eles respondem de acordo com a visão espírita. E ele começou recentemente, faz alguns meses. E ele falou, a pergunta que eu fiz quando eu fui convidado, eu posso dizer no ar que não sei? Por quê? Por mais que a gente esteja no meio espírita, pode ser feita alguma pergunta que eu não saiba. E a resposta que veio, sim, claro. Então, isso fez com que eu decidisse participar. Porque nem sempre, é uma pergunta de um pronto atendimento, de vez em quando a gente assiste, você fala, meu Deus, que pergunta maluca. Como responder isso? A pessoa tem que estar preparada. Então, é a chance que você tem aqui, esses espíritos vêm com algumas perguntas, às vezes, que é para ver se te derruba. Você precisa estar bem ligado para não cair nessas intrigas, nessas pequenas coisas que eles causam para a gente. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, tragos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. E aqui, pessoal, levianos. Alguma complementação, alguma colocação? Não, Claro. Margarida? Conceição? Também ficou. Sim, tranquilo. Então, vamos para a 8ª classe. Pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos. Sua linguagem tem um caráter sério e pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Então, aqui, a minha interpretação. Ele sabe, mas, às vezes, a vergonha de falar não sei, que foi dito pelo cara lá, eu posso falar não sei na pergunta? Ele fala assim, não, eu vou falar alguma coisa, só para responder, para não ficar em branco. E isto, para nós, não é legal. Não sabemos, nós vamos procurar saber, nós vamos ver onde a gente acha a resposta e depois debate juntos. Isso falando do espírito encarnado, que somos nós aqui estudando. Agora, de novo, você dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho, esse tipo de espírito, a gente tem, Marcelo citou a mistificação semana passada, animismo, nós temos que tomar alguns cuidados, porque tem médiuns, e se você conversar em particular com ele, olha, essa comunicação, tem certeza que foi, não teve aí um desviozinho, você vai encontrar um problema. Porque o melindre dentre
os nossos médiuns, dentre os nossos espíritas, ainda é grande. Ele acha que ele não pode ser questionado, que aquilo é realmente verdade. E por isso, muitos centros espíritas vivem em discussões, vivem com problemas de administração, vivem com dificuldades nos trabalhos. Por quê? Às vezes, os médiuns se encontram nesse momento de pseudo-sábios. Ele sabe, mas ele não admite que ele ainda precisa aprender mais, precisa saber mais. Então, ele recebe uma orientação espiritual que às vezes é de um igual a ele, um pseudo-sábio. A resposta vem e não é correta. Só uma observação, posso falar? Claro. A gente vê com frequência que alguns grupos, né, eu já vi, eles acabam desenvolvendo, como é que eu vou dizer, um espiritismo paralelo, né? Porque um espírito desse, ele se aproveita do orgulho, né, de alguns, né, para criar novo culto, né? Não, vocês estão à frente. Então, e aí acaba desvirtuando um grupo inteiro, né, para o lado errado. Sim, Kardec disse que ele não tinha dito tudo ainda, né? E hoje o nosso presente, né, onde nós estamos, o momento pelo qual nós passamos, tem muita coisa nova, né, para a gente discutir. Por exemplo, eu cito um caso, né, que é o transexualismo. Naquela época, não se discutiu o transexualismo. Então, existem, sim, pautas que devem ser conversadas no mundo de hoje, né? A exploração espacial, que é uma realidade, uma série de coisas. Mas a gente tem que ter sempre uma mente aberta, sim, mas usando o crivo da razão, né? Porque às vezes, porque se a gente não tomar cuidado, esses espíritos aí vão acabar nos desvirtuando e fazendo com que nós achemos que, nossa, estamos mais evoluídos do que estamos. E acabamos criando um novo espiritismo. Nossa, criamos um novo espiritismo. Isso é muito complicado, né? Bastante Sem complicado. dúvida. Muito bem. 7ª classe? Já vou. Espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro. E não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Então, esse neutro, nós vamos cair, né, naquele negócio de novo, né? Não faz nem o bem nem o mal. Nós não podemos ser assim. Jesus já disse, né? Não sede morno, sede quente ou sede frio. Então nós precisamos saber disso, nós precisamos decidir, nós podemos ficar em cima do muro. E se a gente decidir errado, nossas decisões, nós vamos ficar com as consequências delas. Mas é melhor você decidir, mesmo que foi errado, porque nós sabemos. Verdadeira pátria é a pátria espiritual. A verdadeira vida é a vida espiritual. Erramos, a gente vai consertar o erro. Não agora, não daqui a pouco, mas a gente vai consertar. O problema é não decidir. Ficar esperando a vida passar e a gente não tomou decisão. Nós precisamos fazer alguma coisa para não ficar numa neutralidade. E aí, nesse momento, você precisa tomar uma decisão difícil. Você, no seu interior, buscar junto ao seu anjo guardião, buscar junto ao seu espírito protetor, guia, mentor, enfim, o nome que a gente dê, que ele possa nos intuir durante o sono, faz parte, ele virá nos dar uma resposta. Às vezes eu não vou conseguir lembrar. E por intuição eu agi. Eu também não preciso lembrar, não foi ele que veio aqui, me disse, eu vou lá e faço. Não preciso disso. Eu preciso agir. E, de repente, eu vou agir conforme ele me orientou. Então, a gente precisa deixar a neutralidade de lado e tomar uma decisão, fazer alguma coisa.
A classe número 106, batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta às quais, quanto às suas qualidades pessoais, e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, esse aqui, ele flutua nas categorias, não é uma definição para ele. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, água, fogo ou corpos sólidos, ou nas entranhas da Terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, os espíritos superiores, se é útil, eles acabam não eles mesmos fazendo esse tipo de coisa. Eles deixam que os espíritos mais dessa classe aqui façam, para ele poder agir de outra forma. E aí, pessoal? Algum complemento? Da minha parte, está tranquilo. Da minha também. Conceição? Também. Também? Entendeu? Também? Entendi. Ok. Então é isso. Muito bem. Então, para a próxima fica a segunda ordem, né? Bons espíritos. Isso. Perfeito. Ok. Então a vibração fica com a Eliane, né? Isso. Eu estou achando a lista. Podemos começar? Já? Ela só está achando a lista para fazer a vibração. Sim. Perfeito. Algumas pessoas da lista foi aumentada, viu? Perfeito. Houve a necessidade de colocar mais algumas pessoas. Pessoas que viram no YouTube, viu, gente? Que bom. Você não me contou essa, Mardi. Depois você me conta. Ou então conta para nós como é que foi isso. Então, o Diego estava fuçando no YouTube e achou a gente lá. Aí ele falou para mim assim, Marli, vocês estão fazendo oração, faz para o meu filho, o Dante, né? Então, assim, a Neide Goulart, que colocou a família toda na oração, tá vendo no YouTube. Que bom. Só que ela mora em São Paulo. Sim. Como ela não pode participar das reuniões, porque ela trabalha em Caixa de Família, né? E da casa que ela trabalha em Alphaville. Para a casa dela tem que pegar ônibus, trem, sabe? Então, o fim de semana fica muito corrido, que ela vai no domingo de manhã e volta no domingo à noite. Sim. Então, fica muito corrido. Mas ela nos achou no YouTube. Bacana. Que bom. Estamos sendo úteis. Isso me deixa extremamente feliz. bom. Ela está assistindo, viu, Marcelo? Ok. Vamos lá, Eliane. Vamos lá. Então, vamos fazer as nossas vibrações. Então, vamos, neste momento, nos unirmos em pensamento. Que os amigos espirituais que aqui estão nos ajudando possam unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para podermos vibrar. Vibrar muito amor. Amor e paz. Para todo o nosso planeta. Aonde tiver um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar.
que possam ser levados aos hospitais, presídios, orfanatos, creches, asilos, que todos os irmãos que se encontram nesses locais possam ser abraçados pela espiritualidade amiga, possa ser derramada uma bênção sobre eles neste momento. E vamos pedir também pelos nossos irmãos que estão aqui nas nossas orações. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bento, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andrés Goulart Scares, Arthur Manzucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Manzucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida Vilena, João Abinagim Filho, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Manzucci Pazucchi, Leonardo Correia Inafu, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marcos Giardini, Marcos Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paulo Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Marlene Midon, Marli Santos, Maurício Zanqueta, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sérgio Henrique Anequini, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério, William Abinagim e todos os moradores de Alqueirão do Mar. E aí vamos pedir também, Pai, por Maria Aparecida Siqueira Costa e Mariana Piccolo, que são as nossas irmãs desencarnadas, que as nossas orações possam chegar até elas, onde elas se encontram neste momento, e até os seus familiares. Então, vamos, Pai, deixar as nossas vibrações, que possam ser levadas a todos os lugares. Que assim seja. Para encerrar a nossa reunião de hoje, gostaria de fazer a oração daquele que o nosso grupo leva o nome. Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.
Muito bem. Desculpa a emoção, gente. Ela faz parte. É que essa oração... Ixi, acho que a Conceição caiu. Essa oração me emociona demais. Ela é muito bonita. Eu me lembro da minha mãe, que a fazia frequentemente. Bom, alguma questão, alguma pergunta, pessoal? Até quarta-feira, para os estudos, né? Sim, É o dia de hoje. isso. Dia 21, quarta-feira, às 18 horas, a gente continua no nosso estudo, tá bom? Combinadíssimo. Tá, então um beijo. Espera um pouquinho que eu não falei boa noite para dona Clara. Claro, né? Eu também não, olha que mal educado que eu sou. Boa noite, dona Boa noite, Clara. dona Clara. Fica com Deus. Você também. Tchau. Um abraço, meus amigos. Até quarta-feira. Carlos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Meu Deus, Marcelo. Bom Terça-feira eu retorno. tô de volta em Casabranca, se Deus quiser. Bom retorno. Você não vai passar o Natal aí? Não, a gente veio buscar a nossa filha, a filha da minha esposa, a B. Tá frio aqui em Curitiba, hein? Tá frio. Tá? Tá. Ai, Tchau, não gente. gosto, não. Tchau. Tchau. Até la vista. Hasta la vista, baby. Até lá vista. Até quarta. Até quarta.